Tudo bem. Alguém ali? Ok, então. Tudo bem. Obrigado, Rafa. Valeu. Meninos, tudo bem? Bom dia, bom dia. E vamos nós para o que der e vier, né? Enfim, vamos lá. Pessoal, a gente tem que encerrar hoje... Bom, a gente tem que encerrar não, mas fala assim, a ideia é que a gente encerre hoje a frente 1. E para encerrar a frente 1... Opa, pera lá, ver sala de espera. Admitir todos. Ok, estão admitidos. Bom, então vamos lá. Para a gente poder encerrar a frente 1, caso dê tempo, né? Senão fica para a semana que vem. Opa, mais alguém aqui chegando. Enfim, meus queridos, vocês estão me ouvindo bem, moçada? Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Então tá jóia. Então vamos lá, moçada. Há um pequeno problema que a gente não consegue resolver. Eu acho que vocês conseguem ver esse problema. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ai, cara. Não sei como é que faz para eu aparecer minha cara aqui. Exibir o vídeo da grade. Ok. Tudo bem. Meninos, enfim. Deixa eu ver se tem alguém pendente aqui. Admitir. Tá. Moçada, a gente então tenta acabar hoje com a frente 1. Então aqui seriam os módulos 9 e 10. O módulo 9 ele nos remete ao relevo brasileiro, enfim. E o módulo 10 sobre riquezas minerais, tudo bem? Que é uma aula que depois continua na apostila 2. Então ficou dividida, parte dela na apostila 1, parte dela na apostila 2. Enfim, vamos nessa. Tá vendo um quadro meio em laranja, com um negócio escrito em vermelho e uma moldurinha preta em volta, né? A gente não consegue tirar esse quadro, ele fica aparecendo, ele vai, ele volta. Não sabemos como fazer, já tentamos, eu, Rafinha, não tem jeito. Então logo ele vai aparecer de novo aí. Uma encheção de saco, mas faz parte. Bom, então vamos lá, moçada. Olha os temas da aula: relevo paulista, indústria extrativa mineral. Tudo bem? Então deixa eu ver aqui. Ok, então vamos lá. Aí apareceu uma mensagem de que a conexão com a internet está instável. Deixa eu botar minha cara mais para cima para não atrapalhar. Então vamos lá. Meninos, lembra que a gente falou na semana passada de 3 divisões do relevo brasileiro? Uma divisão do Haroldo de Azevedo, uma da Aziz Abissaber e outra do Jurandir Rossi. Isso que a gente tem aqui seria a divisão do relevo paulista, e que está mais ou menos baseada naquela última divisão, que é a divisão do Jurandir Rossi. Só que tem um pequeno problema, que é o seguinte: às vezes os nomes que o Jurandir Rossi deu para as unidades do relevo brasileiro não são os mesmos que aparecem aqui nesse mapinha. Então, por exemplo, olha só o mapa de São Paulo aqui embaixo. Nós estamos em qual desses 4 trechos? Ó, número 1, 2, 3 e 4 no mapa de São Paulo. Nós estamos no número 4. Tudo bem? Quando você vem para a legenda, que tem aqui do lado esquerdo, o número 4 corresponde a Planalto Ocidental. Só que quando você vai para o mapa do Brasil, com a divisão do Jurandir Rossi, que é a que mais se usa hoje em dia, não aparece Planalto Ocidental, aparece que estamos dentro dos planaltos e chapadas da bacia do Rio Paraná. Só que então, por que isso, né? Por que aparece diferente com o Planalto Ocidental? Porque quando você estuda cada estado... Opa, deixa eu só voltar. Ai, meu Deus. Quando você estuda cada estado, moçada, você pode ter nomes locais. Então, o Planalto Ocidental é um trecho de uma área maior chamada Planaltos e Chapadas da Bacia do Rio Paraná. É meio chato isso, mas paciência, ou seja... Então, de qualquer forma, pode ser que quando vocês forem ver se é compatível o nome do que se usa em São Paulo com o que se usa lá, vocês perceberão que há algumas diferenças. Mas, enfim, vamos lá para o que interessa. Bom, o que nos interessa é o seguinte: quando você estuda o relevo de São Paulo, você pode aproveitar esse perfil do relevo que tem logo em cima. E o que esse relevo logo em cima representa? Por exemplo, dá uma olhada do lado
esquerdo desse perfil, aqui onde está a flechinha. Essa flechinha identifica o chamado Rio Paraná, que é o rio que faz a divisa de São Paulo de um lado e o Mato Grosso do Sul do outro. E quando você vê a letra A, dá uma olhadinha, ó, a letra A, no mesmo perfil do relevo do lado oposto, é onde tem o Oceano Atlântico. E quando você pega esse mapinha de São Paulo logo abaixo do perfil do relevo, então é como se você estivesse indo do interior de São Paulo em direção ao Oceano Atlântico, e aí você estivesse estudando como é o relevo em cada um desses trechos, né? Então veja que nós vamos atravessar. A gente estaria saindo do número 4, que é o chamado Planalto Ocidental, depois chega no número 3, que é a chamada Depressão Periférica, depois vem para o número 2, que é o chamado Planalto Atlântico, e finalmente chega no número 1, que é a planície litorânea ou planície costeira. Enfim, é basicamente isso. E como é cada uma dessas unidades do relevo? É do jeito como aparece aí no perfil, que é a primeira informação que essa página traz, onde eu estou passando a flechinha. Então, nós estamos no 4, um planalto, uma parte mais elevada. O número 3 é uma área entre dois planaltos, entre o 4, que é o planalto ocidental, e o 2, que é o planalto atlântico. Então, é uma típica depressão. E o número 1, que seria ali perto do litoral, do oceano, não dá nem para ver direito porque é uma área mais rebaixada, quase que ao nível do mar, é uma planície. Tudo bem? Bom, o que vale a pena lembrar? Que essa depressão, chamada depressão periférica, que é o número 3, ela não é exatamente como a gente pode pensar na nossa cabeça, que seria como se fosse uma bacia. Como que é a bacia? A bacia, ela é fechada. E a parte que está dentro, se chove, junta a água. A depressão periférica não é assim. É como se você pensasse numa bacia, só que aí ela tem o quê? Ela tem nas bordas dela alguns trechos rebaixados. Então, quando você joga a água não fica contida no fundo da bacia. Ela escapa pelos trechos em que a borda da bacia formou uma declividade. Então, ela seria uma bacia cheia de rebaixamentos nas suas bordas, por onde a água escapa. Essa depressão não é como aquele conceito de depressão que vem à cabeça quando você pensa num lugar totalmente fechado. Ela não é totalmente fechada, tanto que os rios, a água não fica retida nela, ela escapa dela em direção às outras unidades do relevo. Tudo bem? De qualquer forma, moçada, é basicamente isso que é o relevo paulista. Tudo bem? Então, planície só é o número 1, que está à beira-mar. Depressão é o número 3, porque fica entre dois planaltos mais elevados. E nós estamos no número 4, que é o chamado Planalto Ocidental. Tudo bem? Vale a pena a gente lembrar o que é que tem entre o número 3 e o número 4, que são as chamadas cuestas. Tem até autor que às vezes mostra isso daqui dividido em 5 partes. E a quinta parte, que não está aparecendo aqui, seriam as cuestas. As cuestas, na verdade, lembra que na semana passada nós vimos umas imagens que mostrava basicamente como a cuesta é, e a cuesta é isso que está aparecendo. Ai, gente, essa janela laranja não sai de jeito nenhum. Mas, enfim, olha lá o desenho da cuesta, moçada. Ou então, melhor ainda, olha a figura logo abaixo. A cuesta, ela é uma montanha que lembra uma duna de areia. Então, você tem um lado que é a frente da cuesta, que é mais um paredão, e o outro lado que é suavemente ondulado. Tudo bem? Então, basicamente, a cuesta lembra uma duna de areia quando vista à distância, né? O que a gente fala da cuesta? Que ela tem diferentes tipos de rocha. Dá uma olhada na primeira imagem. A primeira imagem mostra que o topo da cuesta ele é formado por uma rocha mais resistente. Já a base dela é uma rocha menos resistente. E o que é esse topo da cuesta? É o basalto. O que a gente tem? O basalto é uma rocha vulcânica. Quando se espalhou lava para tudo quanto é lado nessa região do Brasil, isso quando a África estava se separando do Brasil, o magma vazou e constituiu essa rocha basáltica. Então a gente fala que ela cobria praticamente todo o estado de São Paulo. Só que conforme o tempo foi passando, ela foi sendo destruída e grande parte dela já não cobre mais
o estado de São Paulo, o único lugar em que ela continua aparecendo é justamente nessa região de Cuesta, que é a área entre a depressão periférica e o Planalto Ocidental. Então, se você pegar o segundo desenho da imagem, olha que mostra uma região pretinha mais escura. Essa região pretinha mais escura é justamente o basalto, tudo bem? Então, conclusão, moçada, conclusão que é uma das rochas mais resistentes que tem, é aquela pedra preta que eles usam em construção de casa, ou que às vezes mistura o asfalto para dar uma consistência mais resistente ao asfalto, ou que eles chamam de pedra britada. Então, se a gente tem a presença do basalto nas cuestas, no interior de São Paulo, significa que teve muito vulcão por aqui no passado, tudo bem? Quando esse basalto na superfície é decomposto, ele vira um solo muito fértil, chamado solo de terra roxa. E São Paulo tem alguns trechos em que o basalto exposto se decompôs, e aí então formou o solo de terra roxa. Mas no passado distante, esse basalto cobria áreas extensas do estado e ele acabou sendo levado embora em função da erosão. Então, isso tudo representa o relevo paulista, e as cuestas, que não são muito encontradas em outras regiões do Brasil, são muito encontradas em São Paulo e, portanto, acaba sendo meio que algo mais específico de São Paulo e do Paraná. O Paraná também tem bastante cuestas, mas Brasil afora elas não são comuns. Eu tenho uma raiva desse negócio que aparece aqui. A mensagem fala, mova esta janela, mas a gente vai tentar mover, ela não se mexe, não tem como tirar ela daqui. Aí ela desaparece, depois volta, que loucura. Bom, vamos então para a nossa próxima imagem, pessoal. O que essa imagem mostra? Mostra a última aula desta frente, que tem como tema o título do mapa, principais reservas minerais no Brasil. Tudo bem? O que a gente fala, pessoal? Que tudo isso que vocês têm na legenda, bauxita, cobre, diamante, ferro, manganês, níquel e ouro, tem origem lá atrás, em terrenos muito antigos, pessoal, em terrenos do pré-cambriano. Então, a gente fala que são materiais muito densos, e com exceção do diamante, que tem toda uma história meio complicada, enfim, os demais são materiais que a gente chama de metais. Lembrando que a bauxita, que aparece aí em vermelho, na verdade, ela é o que a gente chama de uma rocha que contém alumínio. Então, quando você fala de bauxita, o que nos interessa efetivamente é a presença do alumínio nessa bauxita. Todos os demais aí, com exceção do diamante, que é constituído de carbono, os demais são metais. E esses metais, em geral, estão mais nas profundezas do planeta Terra e não próximos à superfície. Como é que eles vieram parar na superfície? O magma que gira, quando estava formando a crosta terrestre, trouxe alguns materiais mais densos até a superfície. Não é o que predomina na superfície são materiais menos densos, como é o caso do silício, que é muito abundante, é o material mais abundante na superfície da Terra. Só que esse material mais denso, que não é mais abundante, ele é muito importante para a indústria, porque ele vai permitir fabricar peças de automóveis, de eletrodomésticos, vai fabricar o aço, ou seja, material muito resistente. Então, por mais que ele não seja muito abundante, eles são muito importantes, principalmente para a indústria, viu? O que a gente passa a ver agora nas próximas imagens, a gente vê que materiais são os mais abundantes no Brasil. A gente não fica estudando todos eles, apenas os que são mais abundantes. Olha o primeiro deles que aparece aí, o minério de ferro. E olha que no mapa aparecem três regiões, as três principais regiões em que o minério de ferro é mais abundante e automaticamente essas regiões representam as principais áreas de extração mineral no Brasil. Por quê? Porque o ferro é o material que é mais extraído no Brasil dentre todos os metais. Tudo bem? A gente fala que quando se trata de riqueza mineral, a gente pode estar estudando também petróleo, gás natural, carvão, só que esses são chamados combustíveis fósseis. Esses têm aula específica para eles mais para frente, junto de energia. Já quando a gente fala de recursos minerais, a gente procura se limitar aos minerais metálicos, porque esses são
importantes para a indústria, como já falei antes, mas evidentemente que eles têm uma importância maior quando são mais abundantes no Brasil. Então, o ferro é o nosso metal mais abundante. E o Brasil é uma das principais áreas de extração de ferro do mundo. Olha no mapa Serra dos Carajás, estado do Pará, mais ao sul, quadrilátero ferrífero em Minas Gerais e maciço do Urucum no Mato Grosso do Sul. Mas a principal área de extração é o quadrilátero central ou quadrilátero ferrífero, ali em Minas Gerais. Tudo bem? A segunda principal área de extração, a Serra dos Carajás. Vale a pena lembrar que no quadrilátero central, a grande parte da extração fica aproveitada no próprio Brasil. Já a Serra dos Carajás, a maior parte é mandada para o exterior. Tanto que tem que ter o quê? Dessas grandes áreas de extração de metais em relação ao litoral. Tem que ter uma ferrovia para poder transportar esse material, para que depois, trazendo eles até os portos, eles possam ser mandados para o mundo, viu? Então, está aí nosso principal mineral metálico, o ferro. Aparecem algumas palavras no texto, como hematita, itabirita, e poderia aparecer também siderita, entre outras. O que significa isso tudo? Isso tudo significa que são rochas que contêm ferro. Só que a proporção de ferro varia de uma para a outra, por isso que elas recebem nomes diferentes. A hematita, que tem 60% de ferro na sua composição, ela é muito abundante nas áreas em que ele ocorre no Brasil. Então, tem gente que acaba quase que usando hematita meio que como sinônimo de ferro, tudo bem? Mas hematita é a rocha que contém ferro, entre outras coisas. E o ferro é o que importa realmente, porque ele que tem a aplicação industrial na hematita. Bom, vamos ver. Manganês, outro metal muito importante. O manganês, ele parece muito com o ferro, quando você observa na imagem, só que ele é utilizado junto com o ferro para fazer algo muito importante, que é o aço. Então, você tem que derreter o ferro e o manganês para produzir o aço. Mistura-se carvão a isso tudo para produzir calor nesse processo, entre outras funções, e automaticamente você vai ter uma liga metálica de ferro e manganês, que é o aço, que é muito resistente e acaba sendo muito importante, portanto, para a indústria de uma maneira geral. Bom, o manganês ele vai ser encontrado principalmente naqueles 3 outros lugares que também tem ferro, que é a Serra dos Carajás, mais o quadrilátero ferrífero, mais o maciço do Urucum. Então, se algum vestibular falar dessas 3 áreas, pode ser tanto uma referência à importância que elas têm na extração do ferro, como também a importância delas na extração do manganês, tudo bem? O único lugar que destoa seria o Amapá. O Amapá é um estado que durante muito tempo extraiu muito manganês e já não tem ferro lá, é mais manganês, tudo bem? E hoje ele meio que se esgotou. Ainda tem manganês por lá, só que a proporção de manganês na rocha onde ele é encontrado, que é chamada de pirolusita, é bem menor. Então ele só era interessante economicamente enquanto a proporção de manganês na rocha era bem elevada. Hoje já não é mais tão elevada assim, porque foi se esgotando com o passar do tempo a rocha que tivesse maior proporção de manganês. Enfim, tá aí. Vamos para o próximo material importante economicamente. Deixa eu puxar aqui. Ó, a bauxita. Então, como eu disse antes, a bauxita é uma rocha da qual você vai obter uma grande proporção de alumínio. Tudo bem? Então, o que nos interessa do que compõe a bauxita é o alumínio. O Brasil é um dos maiores extratores de bauxita do mundo e grande parte dela vem do Pará. O Pará é a principal área de extração de longe. Em segundo lugar, Minas Gerais. Tudo bem? Então, está aí as áreas de ocorrência. Bom, aqui aparecem 2 outros materiais, moçada. Olha que é uma referência à cassiterita, do lado esquerdo, e o nióbio, do lado direito. Ambos são muito importantes. Vale a pena lembrar que a cassiterita é uma rocha da qual você obtém um material chamado estanho, que também é um metal. E o que você faz com o estanho? Você mistura o ferro para produzir lata. Então, claro que muitas coisas são feitas de lata, então é um material bastante relevante
para a indústria. E a principal área de obtenção de cassiterita é a região norte, principalmente Rondônia e o Amazonas. O nióbio é o famoso nióbio do qual o Bolsonaro fala tanto, né? Ele fala que poderia ter um monte de nióbio sendo mandado para o exterior. Ele até parou de falar isso, porque se isso continuar ocorrendo, a culpa é dele, né? Porque ele é o presidente do Brasil, aí seria sinal de que ele não estaria fazendo nada, né? Eu acho que ele já percebeu que era uma tremenda insanidade o que ele falava, porque ele parou de ficar falando tanto nesse contrabando de nióbio, mas ele continua falando da importância do nióbio, e o nióbio realmente é muito importante. E é muito importante porque o Brasil ele tem quase todo o nióbio que se há no mundo hoje. Então, o Brasil é um grande fornecedor. E o que é a importância desse nióbio? Ele é um material que ele tem uma propriedade muito única, que é a seguinte: ele é muito leve e ele permite fabricar coisas muito resistentes. Então, é um material que a indústria quer de montão, né, moçada? Porque pensa, né? Resistente e leve ao mesmo tempo, né? Então, o que se faz? Por exemplo, se mistura nióbio ao aço, o aço feito com adições de nióbio é um aço de melhor qualidade, mas não só, ele vai ser utilizado em micropeças, que você quer que elas, apesar de serem muito, muito miudinhas, sejam muito, muito resistentes. Então, ele vai ter uma aplicação industrial imensa, né? Fabrica um monte de materiais que precisam dessas duas características, leveza e, simultaneamente, dureza. Então, é muito importante. E quais são os lugares do Brasil que mais produzem? Minas Gerais, Goiás em segundo lugar, e Amazonas em terceiro. Só que o Amazonas nem tem praticamente extração, é que se imaginava que talvez pudesse estar sendo contrabandeado, né? Mas ele existe lá, só que está no subsolo, né? Ninguém dá muita bola para ele, apesar de saber que ele é importante. E por que ninguém dá muita bola no Amazonas? Porque lá não tem a infraestrutura, porque lá no fim do estado do Amazonas, numa região de floresta, não tem ferrovia, não tem nem rodovia, para vocês terem uma noção. É um município chamado São Gabriel da Cachoeira, que só tem acesso por avião ou por embarcações. Tudo bem? Então, de onde é que sai a maior parte desse nióbio que tem hoje? Sai de Minas Gerais, principalmente uma quantidade pequena de Goiás. Em Minas é uma cidade chamada, um município chamado Araxá, que nem é tão distante da gente. E tem uma família que controla a maior parte da extração ali, viu? E, enfim, tá aí então, cassiterita e nióbio meio que fecha os metais mais importantes para a economia brasileira. Meninos, olha aqui a imagem do quadrilátero ferrífero dentro do estado de Minas Gerais. E por que falar dela? Porque principalmente presenciou os dois piores desastres ambientais que estão ligados à extração mineral no Brasil, não é? Então a gente fala dos desastres de Mariana e dos desastres de Brumadinho, né? Então basicamente um ocorreu, né, no começo do ano passado, o outro ocorreu 3 anos antes, tudo bem? Então vamos ver umas imagens a respeito disso. Antes, porém, olha que tem uma imagem aqui que mostra a região de Carajás. Vale a pena falar que Carajás, além de ferro e manganês, tem trocentas outras coisas. Tem cobre, tem ouro, entre outros. Então você vê que é uma relação de riquezas minerais que não tem tamanho. Então tem quem fale que a área da Serra dos Carajás, enfim, é uma anomalia geológica, de tão abundantemente rica em recursos minerais ali presentes. Tudo bem? Então, automaticamente, olha que o mapa mostra uma ferrovia dos Carajás, que liga a região da Serra dos Carajás, no estado do Pará, até o porto de Itaqui, em São Luís, no Maranhão. Aí do porto de Itaqui, esse material é mandado para o mundo inteiro, já que a maior parte do que é extraído na Serra dos Carajás é para exportar e não para aproveitar dentro do próprio Brasil. Bom, aí voltando ao quadrilátero ferrífero. Para que voltar ao quadrilátero ferrífero? Para falar disso aqui, moçada, que é os impactos ambientais da atividade mineradora no Brasil. Tudo bem? Então, o que nós temos aí? A gente tem, basicamente, o que essa atividade causa. E olha a imagem, pessoal. Essa imagem foi obtida lá no Pará, em Carajás, mas ela se repete em Minas, se repete no Mato Grosso do Sul. Então, o que antes eram morros vão virando crateras, porque vai, evidentemente, que obtendo esse material.
E o impacto é muito grande. Então, muita gente fala que essa atividade ela gera impacto ambiental tão gigantesco que acaba não compensando o valor da riqueza mineral que é obtida ali. Evidentemente que há um certo exagero, mas em alguns locais do Brasil podemos dizer que isso é verdadeiro, né? São lugares, pensando nos lugares que teve os desastres de Brumadinho e de Mariana, que, imaginem, o que restou para elas? Grandes crateras, sem falar dessas barragens de rejeitos, porque todo aquele material que não tem grandes proporções de ferro ou outros materiais importantes como o manganês, vão sendo depositados nas barragens de rejeito e correm o risco depois de se romper. Não é? Então, o desastre de Brumadinho e Mariana permitiu observar que essas barragens de rejeito são muito perigosas, não é? Mas, além disso, vamos dar uma olhadinha, então, nos outros impactos que esta atividade causa. Olha lá, de cima para baixo, então, degradação da paisagem, ao desmatamento, com a remoção do solo, constituição de crateras, erosão, assoreamento e perda da biodiversidade. Olha logo abaixo, produção de rejeitos e constituição de barragens para armazená-los, inutilizando amplas áreas e oferecendo risco de rompimento. E, finalmente, embaixo, poluição do solo, do ar, da água, sonora, com as explosões, e visual. E destaques, explosões, lançamentos de material particulado na atmosfera, mercúrio, quando for o garimpo de ouro, né, que usa o mercúrio para detectar a presença do ouro, e depois ele é altamente poluidor e ele volta para o rio, ou quando você aquece aquele material que é o mercúrio mais o ouro, né, que se juntou a ele, porque o ouro se combina ao mercúrio, por isso que é importante lançá-lo ali em meio ao cascalho, para que quando ele encontre o ouro, ele se junte ao ouro. Aí você aquece esse material, o mercúrio vai para a atmosfera, polui a atmosfera, e o ouro fica, né? Então, automaticamente, grandes quantidades de mercúrio são lançadas, ele é altamente poluidor. Meninos, imagem da tragédia de Mariana, de 2015. Na verdade, eu falo 3 anos atrás, mas é 4 anos atrás, porque na verdade é no finalzinho de 2015. E a tragédia de Brumadinho, do começo de 2019, então 1 ano atrás. Então, 1 a 4 anos atrás, e não 3, como eu tinha falado antes, o tempo passa e a gente nem percebe, né? E Brumadinho, 1 ano atrás. Está fazendo aniversário, portanto. Bom, aqui tem algumas informações, para quem tiver curiosidade depois de dar uma lidinha a respeito dessas 2 tragédias. E aqui o quadrilátero ferrífero, né? Olha que vocês têm ali, na parte mais ao sul e à direita, a cidade de Mariana, e no município de Mariana que teve o primeiro desastre, né? O primeiro desastre, se não me engano, matou 18 ou 19 pessoas, ou seja, teve uma quantidade de mortes não tão grande quanto a do desastre mais recente, só que ambientalmente foi um desastre muito pior, porque a quantidade de material que foi lançado e que atingiu o Rio Doce, na verdade tem pequenos afluentes do Rio Doce que atravessam a região do desastre e que levou esse material até o Rio Doce. E isso comprometeu toda a bacia, porque imaginem vocês, né? É uma grande quantidade de material que se depositou nas margens e conforme chove, esse material vai sendo gradativamente levado até o Rio Doce. Então, até se livrar de todo esse material, vai passar décadas. Então, vai ter um impacto terrível, porque quando esse material é lançado nas águas do rio, aumenta o que a gente chama de turbidez. O que é essa turbidez? A água fica suja, com mais material em suspensão. Com isso, menos luz solar atinge o fundo do rio. Isso traz um impacto muito grande sobre a proliferação de algas nos rios, e essas algas são importantes porque elas são alimento para os peixes. Então, se você não tem essas algas proliferando, já que menos luz atinge o fundo do rio, e não só o fundo do rio, mas toda a água, né, que compõe o rio, automaticamente menos algas se proliferam e menos alimentos, peixes que delas se alimentam terá. E automaticamente toda a cadeia alimentar ficará comprometida. Então imaginem vocês, né? Esse material continuará sendo lançado das margens até o fundo do rio por muitos e muitos anos. Então esse ecossistema fluvial está todo ele comprometido, né? Sem falar que muito material poluente também, que era utilizado nas áreas mineradoras, chegou até a água do rio. Metais pesados, por exemplo. Então, é uma poluição terrível e, ao mesmo tempo, a não proliferação de algas
que acabam não tendo tanta luz, já que o material em suspensão no rio acaba impedindo que tanta luz alcance a água e o fundo do rio. Bom, Brumadinho, que é o segundo desastre, não está localizado aí no nosso mapa, mas fica muito próximo a Belo Horizonte. Veja que Belo Horizonte, na verdade, está mais ao norte e à esquerda do esquema. Então, seria mais a noroeste do esquema Belo Horizonte e Mariana um pouco mais ao sul. Era lá, gente. Outro... na verdade, essa primeira imagem, portanto, ela mostra o Rio das Velhas, que é um afluente do Rio São Francisco, e mostra também o Rio Doce, que é um rio que deságua no Oceano Atlântico. Mas, enfim, lembrando que é uma área rica em recursos minerais, por quê? Porque ela tem essas rochas de origem no pré-cambriano, que remete a quando a crosta terrestre estava se formando e que alguns materiais mais densos vieram à superfície, então o interesse para a mineração é muito grande. Daí vão surgindo aquelas crateras, como aquela imagem em Carajás que a gente viu na imagem anterior. Meninos, aqui a bacia do Rio São Francisco, que vai ser comprometida pelo desastre mais recente, o de Brumadinho. Veja que eles deram um zoom na chamada subbacia do Rio Paraopeba. E ela vai ser comprometida com o lançamento dos rejeitos, enfim, que chegarão até o Rio São Francisco. Mas como foi um volume de rejeitos muito menor, acabou não comprometendo tanto quanto a bacia do Rio Doce, que foi atingida pelo primeiro desastre. Tudo bem? Aqui é a região de Belo Horizonte, que chama atenção pelo fato também de que é a região das cidades históricas, aquelas cidades que foram muito famosas à época do ciclo da mineração. Tudo bem? Então, automaticamente, a gente tem ali um monte de patrimônios históricos do Aleijadinho, de igrejas daquela época, que hoje tem um interesse turístico muito grande sobre elas. Então, a mesma região que tem uma grande riqueza mineral, tem também uma grande atividade turística em função das cidades históricas. Isso aqui é um museu, não é museu, né? Você está vendo um jardim botânico, mas é dentro de um museu a céu aberto chamado Inhotim, que é a principal atração da cidade de Brumadinho, fica na zona rural de Brumadinho, na verdade. E esse aqui é o que eles chamam de Jardim do Deserto, onde eles trouxeram espécies de desertos do mundo inteiro, plantaram aí, e lá, então, acaba funcionando como um jardim botânico também. Então, é uma área gigantesca. Em meio a esses jardins vão aparecendo as obras de artistas plásticos renomados no mundo inteiro. Então, é uma área gigantesca que você só conhece bem se você ficar pelo menos 2 dias inteiros por ali, porque, enfim, é muita coisa para se ver. E que até hoje, né, funciona, não foi atingido pelo desastre, mas um monte de funcionários que trabalham lá tinham parentes que morreram, que foram quase 300 mortes, né? Então, automaticamente, a cidade ficou em luto e esse museu fechou as portas porque era um clima irrespirável. Não dava para você continuar as atividades normais com a cidade praticamente de luto, né? E havia esse receio de que, de repente, novos rompimentos poderiam comprometer, inclusive, esse museu a céu aberto, coisa que acabou não acontecendo. Meninos, aqui ao longo do desastre lá de Brumadinho, que a gente teve um rio que ficou bastante comprometido, algumas informações que mostram edificações e o trajeto que a lama teve. Então, ela saiu dessa parte mais ao norte e foi arrastando tudo que apareceu pela frente, até chegar, inclusive, a trechos de condomínio. Então, um monte de imóvel acabou sendo destruído, inclusive, pela passagem dessa avalanche de lama. Olha aqui uma vista do alto, né, de como ficou após o rompimento. Aquela parte mais alta é onde você tinha efetivamente a barragem de rejeitos, né? E aí tudo foi arrastado morro abaixo, enfim. Olha aqui, inclusive, não é, uma ferrovia acabou sendo rompida pela passagem da lama, tão violenta foi essa passagem. Olha os bombeiros trabalhando, aqui as equipes de resgate, enfim. E aqui um resumo de impactos não só ambientais, mas também humanos, econômicos e institucionais, porque vale a pena lembrar, né, que muita gente da região trabalhava e com a paralisação das atividades nessa região, os funcionários que trabalhavam na barragem de rejeito acabaram ficando sem emprego, enfim, houve muitas demissões naquela região. Teve algumas penalidades por lei, que são implicações institucionais, onde a Vale teve que arcar
com um monte de processos, enfim. Vou colocar essa telinha mais para cima. Onde a Vale teve que arcar com um monte de processos e com multas ambientais, claro, né, não tem como ser diferente. Temos também a depressão que muita gente tem hoje em função dos parentes terem morrido, né, dos entes queridos. Isso também é um impacto terrível que vai perdurar por muito, muito tempo. Tem as indenizações, o impacto econômico também para a própria empresa Vale, né, que era responsável por aquela barragem de rejeito. Tem as implicações econômicas que são muito sérias também, que trouxe, né, problemas, né, para a Vale, porque ela vai ter que arcar com uma série de custos de indenizações, como eu estou dizendo, né? Tem que não só refazer, né, construções e indenizar sítios que foram atingidos pela barragem de rejeitos, como também as implicações em relação às indenizações materiais sobre os funcionários que morreram, né? Então, tudo isso tem impactos terríveis e, enfim, dá uma olhada que quando essa informação foi coletada, haviam 233 mortes e 37 desaparecidos, né? Hoje se fala de um total de 270, portanto, pessoas que morreram ou que desapareceram. A maioria desses desaparecidos já foram encontrados, hoje tem um número reduzido de corpos que ainda não foram encontrados, mas vale a pena lembrar que ninguém foi preso. Tanta gente morreu e ninguém foi preso. Por quê? Porque a lei ela não está punindo quem evidentemente deveria ser punido, porque se você entende que, por lei, os dirigentes da empresa têm que ir para a cadeia, entendam, esse desastre nunca teria acontecido. Então, ou você cria novos mecanismos legais que punem efetivamente quem dirige a empresa, ou continuaremos tendo coisas do gênero ocorrendo. Então, a lei é falha ao permitir que mortes ocorram aos montes e ninguém responda penalmente por isso, ninguém vai à cadeia em função dessas mortes. Então, de novo, na medida em que as leis forem alteradas e elas implicarem uma responsabilidade sobre os dirigentes da empresa, esse tipo de problema acabará. E como vocês sabem, tem outras barragens de rejeito que correm o risco de romper. Então, ou muda a lei, ou esses desastres continuarão ocorrendo eternamente. Tudo bem, meus queridos? Por aqui a gente encerra, ok? Beijão para todos vocês. Aqui tem os tipos de barragem que são usados. As barragens que romperam são dessas barragens a montante. Então, depois vocês podem dar uma olhadinha como é que se faz a barragem a montante. Ela é mais frágil e, com isso, automaticamente traz mais perigos, né? Então é isso. Olha aqui, moçada, do Rio Doce, até hoje barrento, terrível, né? E vai continuar assim durante muitos e muitos anos. Enfim, é isso. Gente, beijão, viu? E precisando de dúvida, tendo dúvidas, não deixe de pegar o meu WhatsApp aí e mandar essas dúvidas ao tentar fazer exercícios lá na apostila de exercícios. A ideia era tentar fazer um ou outro, mas o tempo é muito curto e agora já deve estar encerrando a aula, por sinal. Beijo para todos vocês, meus queridos. Tudo de bom. Falou, Vandão. Falou. Ai, tio. Titi. Falou, Vandinho. Tiaguinho. Cala a boca, pironte. Alô. Au. Alguém tá aqui do meu lado, Tiaguinho. Fala, gordão, cadê o Cito? Ô, Tiaguinho. Rafinha, eu preciso aprender, eu sou muito burro nessas coisas todas e outras coisas também. O que eu faço? Você me mata, Não, fala pra mim, senão eu não vou conseguir. Você vem aqui abaixo, aí você vem mais, ó, interromper gravação.